A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Que Deus possa falar ao seu coração e que em nome de Jesus nós possamos aprender a amar e a ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. A lição de hoje é a número 7, cujo tema é a confiança em tempo de aflição. Que o Senhor nosso Deus venha falar ao nosso coração para que possamos aplicar essa palavra tão maravilhosa no nosso dia a dia. Eu convido você a orar comigo neste momento e o propósito que consta na revista esta semana é orar pela paz e segurança no país e para que os cristãos tenham esperança. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui porque te amamos, Senhor, porque reconhecemos que sem ti nós não somos nada, Pai, que só o Senhor é Deus, que não existe outro Deus além de ti. Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade que temos de aprender a tua palavra, de te buscar livremente, de poder falar contigo, Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, te agradeço pela salvação, te agradeço, ó Pai, pelo dom da vida, Senhor. Aleluia, Deus. Obrigada pelas nossas famílias, Senhor. Obrigada pela tua igreja, Senhor, espalhada em toda a face dessa terra, Pai. Em nome de Jesus, continua fazendo o milagre, ó Pai, da salvação, Senhor. Nos ensina, Deus, a proclamar a tua palavra a todos quantos, ó Deus, nós temos acesso no dia a dia, seja por qual meio, ó Deus, virtual, digital, Senhor, pessoal, em nome de Jesus, nos move, ó Pai, a falar do teu amor, da tua graça, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu rogo agora, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, colocar a tua mão sobre a nossa nação. Pai, em nome de Jesus, dê paz e segurança, Senhor, às pessoas que aqui vivem, Pai. Repreende todo o mal, dê orientação aos governantes, sabedoria, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, tira toda a corrupção, tira tudo aquilo que não vem de Ti, ó Pai, do meio desses governos, ó Pai, em nome de Jesus, manifesta-se, ó Pai, porque o Senhor é o Deus soberano, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu rogo a Ti também, ó Deus, por esse momento, ó Pai, em que estamos vivendo, sob essa pandemia, que tem afetado, ó Pai, a saúde das pessoas, inclusive a vida, Pai. Em nome de Jesus, Deus, tem misericórdia, Pai, de nós. Dá, ó Pai, a vacina. Em nome de Jesus, ilumina, ó Pai, aqueles que podem estudar e conseguir, ó Pai, colocar um fim em tudo isso, Deus. Em nome de Jesus, dê sabedoria, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o teu povo tenha esperança, Deus. Em nome de Jesus, que a tua palavra venha revigorar a nossa alma hoje, Senhor. Que nós possamos ter confiança em Ti, independente das circunstâncias. Que nós possamos Te buscar, revelar, ó Pai, o Teu amor, ó Pai, experimentar o Teu amor nas nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor, o pastor Ismael e a pastora Elaine, dê sabedoria, dê força, Deus, em nome de Jesus, que eles venham ser, ó Pai, usados cada vez mais por Ti, derrama da Tua unção, ser com todos os dirigentes do nosso campo, ser com o Teu povo, ó Deus, dê saúde, livra do mal, ó Pai, em nome de Jesus nós rogamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, e reconhecemos, ó Pai, a Tua grandeza, agradecemos pelo Teu amor, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala conosco por meio dessa palavra tão linda, Deus, que o Senhor preparou, ó Deus. Fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz, Espírito Santo, tenha liberdade aqui. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe, querido irmão, querida irmã, que nesta manhã realmente esta palavra toque o seu coração e te dê esperança, alegria e que possa levá-la a confiar em Deus, independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo neste momento. A lição tem como tema confiança em Deus em tempo de aflição, que nós possamos recorrer a esse Deus grandioso, poderoso, soberano, mesmo em meio às adversidades, que você se lembre que o seu Deus é grande e que não existe problema insolúvel quando colocamos diante dele. Amém? O texto áureo encontra-se no Salmo 56, verso 11. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Deus é o Deus que tudo pode, Ele é soberano, nada foge do seu controle e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Por isso não tema, creia, coloque a sua confiança no Senhor. Amém? A verdade aplicada é uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Para nós termos confiança, e nós vemos ao longo dessas lições que nós temos tratado, é recorrente essa fala da experiência pessoal com Deus. Essa experiência, ela advém de uma entrega diária ao Senhor, de uma busca constante a Ele, de uma experiência que só pode ser você e Deus, eu e Deus. A minha experiência pode contribuir com a sua edificação, mas ela não substitui a sua experiência com Deus. Então, dedique-se ao Senhor todos os dias. Separe um tempo do seu dia, faça um devocional, leia a palavra do Senhor, estude, fale com Deus, ore ao Senhor de todo o teu coração. E creia que o Senhor vai te responder por meio da sua palavra que é poderosa. A lição de hoje nos convida a ter confiança no Senhor em tempo de aflição. A confiança em Deus, ela depende da nossa disposição espiritual de nos entregarmos a Ele sem reservas. A palavra nos diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 6, e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos ensina que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, que nós possamos dispor desse tempo para nos relacionarmos verdadeiramente com Deus, para termos uma vida de oração, de jejum, de conhecimento da sua palavra, porque é ela quem nos fortalece e que através dessas devocionais e dessa entrega diária, você realmente tenha experiência com o Senhor, para que você possa confiar de verdade e se entregar completamente a esse Deus Todo-Poderoso. Os objetivos da lição são apresentar o contexto histórico do Salmo 56, observar os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus e ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Os textos de referência estão no Salmo 56. Ele trabalha com os versos 1, 3, 4, 5, 6 e 8. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Tu
contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? A introdução. Os percalços fazem parte da vida cristã, mas não podem ser paralisados por eles. O enfrentamento passa por uma confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. Então, independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo, que nós façamos como Davi. Não deixemos-nos vencer pelas adversidades, pelo medo, pela culpa, pelo perigo, mas antes disso, busquemos a Deus, tenhamos intimidade com Ele e um relacionamento íntimo com Ele. E dessa forma nós conseguiríamos colocar confiança naquele que pode todas as coisas, amém? O tópico 1 trata do contexto histórico. O Salmo 56, Davi expressa a situação complicada em que se encontrava. No Salmo 56, nós encontramos Davi fugindo de Saul, sendo perseguido pelo povo filisteu, porque logo depois da batalha entre Davi e Golias, que Davi vai enfrentar vários perigos por conta da inveja de Saul pelas grandes vitórias e por aquilo que Davi se tornaria. O contexto desse salmo, ele marca uma tentativa constante de sobrevivência de Davi, que fugia de Saul e que também fugia dos filisteus, que queriam vingar a morte de Golias. Davi era fugitivo e estava sem saída. Talvez você também esteja angustiado, desesperado, com problemas de saúde, dificuldades financeiras, desempregado por causa da pandemia, que tem afetado tanto a saúde quanto a economia do povo. Talvez você esteja pensando que não haja solução, mas nesta manhã, creia, existe saída, existe esperança. Davi olhou para o Senhor e creu no seu livramento. Nós temos que fazer como Davi, independente das circunstâncias, buscar ao Senhor e crer que Ele é poderoso para nos salvar, para nos livrar e vencer o medo. Nós vamos aprender hoje que o medo e a confiança, elas não andam juntos e que nós precisamos abrir mão daquilo que nos afasta de Deus, que nos impede de crescer, para nos aproximarmos dele. E veja o que a palavra nos diz. Nós já vimos que a palavra de Deus tem o poder de nos fortalecer. O Salmo 145, verso 18, nos diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O Senhor nos dá a certeza de que quando o buscamos, de quando clamamos por Ele, Ele está perto e Ele está com suas mãos estendidas, pronto a nos abençoar. Jeremias 33:3 nos diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ainda em Jeremias 29, versículo 13, a palavra nos diz: invocar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Segunda Crônicas 7,14 nos diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sarareis a sua terra. A palavra de Deus nos enche de esperança. Independente das circunstâncias, nós temos a promessa do Senhor que está pronto a nos ouvir, a nos abençoar. Entrega o teu caminho ao Senhor hoje, confia nele e creia que ele tudo fará. A palavra do Senhor nos enche de esperança, por exemplo, em Josué 1:8, o próprio Deus nos dizendo o que nós temos que fazer.
clamar, chegar até Deus e também meditar na sua palavra, que é como bálsamo para os nossos corações. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aleluia! São palavras maravilhosas que nos enchem de esperança e certeza que o guarda de Israel não dorme, ele está pronto a nos abençoar. E Ele tem nos guardado e é poderoso para nos guardar até o fim. Independente da circunstância que você esteja vivendo agora, creia, não tenha medo, confie nesse Deus que é vivo e verdadeiro. Amém? O subtópico 1.1 trata do Cântico das Mulheres. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. O nosso contexto está em 1 Samuel 18, versículo 7. Após derrotar o gigante Golias, as mulheres de Israel vieram até Saul cantando: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. A partir daquele dia, 1 Samuel capítulo 18 nos diz que Saul não via Davi com os bons olhos. O comentário bíblico da NVI diz que a inveja de Saul, que estava escondida até aquele dia, se revela, vem à tona quando ouve as mulheres cantando. Então o ciúme começou a ferver dentro da sua alma. Ele ficou irado e descontente. Como já não estava na presença do Senhor, ele sentiu inveja e essa inveja o tomou. E essa inveja nada mais é do que um desgosto pelo sucesso alheio. E a Bíblia nos ensina que nós não devemos ser invejosos. Pelo contrário, que nós temos que nos alegrar com a alegria daqueles que se alegram. Nós temos que regozijar com o sucesso do nosso irmão, do nosso próximo. Sempre que um desejo, porque isso é humano, de inveja nos acometer, que nós possamos orar ao Senhor, confessar o pecado a Ele e pedir que Ele nos perdoe e nos ajude a nos moldar, a nos aperfeiçoar conforme a Tua palavra, que o Espírito Santo nos dê o seu fruto, que pode nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo. Lembre-se que Deus conhece as intenções dos nossos corações. Esteja sempre se colocando na presença do Senhor e sempre confessando aquilo que você sente, os seus pensamentos, que muitas vezes nós nos esquecemos que o pecado ele começa dentro do nosso coração. Então que nós estejamos sempre atentos a todo e qualquer pensamento e sentimento que possa desagradar ao Senhor e dar espaço para que venhamos cair em tentação e pecar. O subtópico 1.2 trata das ações dos inimigos de Davi. Saul, tomado por inveja, planejava sistematicamente a morte de Davi. Este, para escapar, foge, procura abrigo entre os inimigos do povo de Deus. Esse tópico vai falar da fuga de Davi para a cidade dos filisteus, né? E ele trata do único objetivo de Saul e dos filisteus, que era tramar contra a vida de Davi incessante e ininterruptamente. O objetivo desses inimigos era arruinar, era destruir, era acabar com a vida de Davi. No Salmo 56, versos 5 e 6, nós vemos Davi clamar ao Senhor, demonstrar o seu medo e a sua aflição. Nós também devemos contar tudo a Deus. Temos que saber que nós estamos em guerra espiritual e que temos inimigos que tramam contra nós.
que nós possamos ficar atentos. No Novo Testamento, nós temos a orientação que nos fala acerca dessa guerra espiritual que aqueles que estão em Cristo enfrentam diariamente. Nós sabemos que há investidas constantes dos espíritos malignos que tentam destruir os filhos de Deus. Estejamos atentos. O foco não são as pessoas, mas os espíritos que usam essas pessoas, que tramam contra nós para nos atingir aqueles que estão em Cristo. Então, que nós possamos olhar e ficar atentos para termos armas espirituais. Veja o que a Bíblia nos ensina. Abra sua Bíblia, se você puder, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, que nós sejamos sábios, sensatos. Nós vivemos uma vida nos dias atuais que é travada uma guerra espiritual e nós precisamos de armas espirituais. Nós precisamos da presença real do Deus vivo em nossa vida. Nós precisamos ter uma vida de oração, como eu já disse outrora, a leitura da palavra ser constante, o estudo, o aprendizado, a vontade de saber o direcionamento de Deus para cada escolha e decisão que vamos tomar nas nossas vidas, separarmos um tempo para nos consagrarmos a Deus por meio do jejum. Nós precisamos, em Marcos capítulo 14, versículo 3, está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estejamos atentos. Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6, dos versículos 10 a 18, sobre a armadura de Deus. Nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, realmente, nós precisamos nos preparar para essa guerra, que não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades, né? E príncipes das trevas deste século. Então, que nós possamos estar prontos, preparados, firmados na palavra do Senhor. Eu gostaria que você tirasse um tempo e lesse Efésios capítulo 6, dos versículos 10 ao 18. Eu vou ler apenas o 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, que nós possamos orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica diante de Deus. Esteja preparado, que nós possamos nos revestir desse poder de Deus para vencermos essa guerra. Nos dias de pandemia, os quais nós temos vivido, nós temos também enfrentado uma guerra contra a nossa mente, contra a nossa saúde emocional, que você possa recorrer a Deus. Não se acomode, não fique ocioso, busque ao Senhor, leia a palavra dele, que é de onde nós temos a esperança, de onde nós temos a certeza de que Deus tem cuidado de nós e que Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Revista-se da armadura de Deus e fique firme, mesmo em tempos de aflição. Davi, em tempos de aflição, buscou ao Senhor, orou a Deus e creu que só Ele poderia dar-lhe o livramento. O subtópico 1.3 tratará de uma guerra em glória. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? 1 Samuel 24, 14. Esse
subtópico trata da perseguição de Saul, o grande rei de Israel, à vida de Davi, né? Saul com 3.000 soldados e Davi com 600 soldados. E Saul perseguia incansavelmente, dioturnamente, tentando tirar-lhe a vida, movido pela inveja, movido por o espírito maligno que lhe usava. Então Deus vem nos alertar em Hebreus capítulo 12, versículo 15, que nós temos que cuidar daquilo que está dentro do nosso coração e daquilo que nos move. Olha o que nos diz a palavra: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. O apóstolo Paulo ainda nos ensina que toda amargura e cólera devem ser tirados do meio de nós. Efésios capítulo 4, versículo 31. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Então, que nós possamos ficar atentos àquilo que tem movido o nosso coração e motivado as nossas ações. Muitas vezes nós temos travado batalhas e guerras vãs, inglórias, né? Que não vão nos trazer glória alguma, honra alguma. Nós temos que ficar atentos ao que nos diz a palavra do Senhor. Aqui, um trecho bem interessante da revista. Muitas vezes entramos em conflitos por pequenos problemas, tornando-os grandes, gastando tempo, recursos, a fim de provarmos as nossas razões, a fim de provar que nós é que temos razão, né? Entramos em discussões intermináveis nas redes sociais, brigamos com familiares, com amigos, por assuntos que não contribuem para o nosso desenvolvimento, para o nosso caráter. Um simples olhar instaura guerra, uma canção suscita ira e, pior do que isso, aumentamos o tamanho dos gigantes, mas não valorizamos o cacho de uva, como nos diz Números, capítulo 13, versículos 23, 31 a 33, retomando aquilo que aconteceu com o povo de Israel, quando eles são enviados os espias e eles veem toda a beleza e a prosperidade na terra de Canaã, os grandes cachos. Ao invés de olhar para aquilo que Deus prometia como bênção, eles resolveram olhar para os gigantes e se amedrontaram e se assustaram. Então, que nós tenhamos um olhar de esperança, um olhar otimista que crê nas promessas do Senhor e que nós não tenhamos um olhar pessimista que vê problema em tudo, que não vê o agir de Deus. O capítulo 20, versículo 3 do livro de Provérbios nos ensina que honroso é para o homem desviar-se de questões, e ele ainda adverte que o tolo é intrometido. Então, que nós fiquemos atentos a Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27, nos diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar para o diabo. O problema de Saul foi ter inveja, foi ser movido pelo pecado. E essa passagem nos ensina que nós temos que ser sensatos e tementes a Deus, que nós temos que colocar diante do Senhor aquilo que está no nosso coração, porque, novamente, Deus conhece as nossas intenções e nós somos movidos por elas. No primeiro tópico, nós aprendemos que, no Salmo 56, Davi expressa ao Senhor sua esperança, sua súplica e seus medos.
uma vez que estava enfrentando diversos conflitos. O tópico 2, a oração de Davi. Ao observarmos a oração de Davi, nós poderemos extrair diversas lições a serem seguidas. Nós vemos um Davi que declara abertamente ao Senhor os seus problemas, os seus medos, as suas aflições e clama por misericórdia, por socorro e por justiça. O subtópico 2.1 trata do pedido de misericórdia que nós encontramos no Salmo 56, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo o dia. Nós vemos que Davi clama por uma das características mais marcantes do nosso Deus, que é a misericórdia. Deus tem manifestado a sua misericórdia desde os primórdios da existência humana, desde Gênesis até os dias atuais. Como eu disse na aula anterior, a qual eu ministrei, misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós todos, indistintamente, todo ser humano pecou, todos nós pecamos e fomos destituídos, afastados, privados da glória e da presença de Deus. E o pecado nos traz consequências, como nos diz a palavra, o salário do pecado é a morte eterna, espiritual, a separação de Deus e dos homens. Então, o que Deus faz? Ele não nos dá aquilo que nós merecemos, ele nos oferece a sua graça, a sua misericórdia, e ele nos oferece Cristo, Senhor, Salvador das nossas vidas, que morreu na cruz do Calvário, que sofreu por mim e por você, mas ao terceiro dia ressuscitou e nos dá a certeza da salvação. Então Deus, ele nos livra dessa morte espiritual, desse afastamento eterno e nos resgata por meio de Cristo. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas são novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então nós podemos crer, e Davi clama por essa misericórdia que só o Senhor pode ter dele, né? E ele sabe, ele vê o quão poderosos são os seus inimigos e quão incansáveis na sua perseguição, na busca em tirar a vida de Davi. E Davi clama, faz exatamente como nos ensina Hebreus capítulo 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar a graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então Davi clama, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Todo dia torcem minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Então, o que Davi faz? Davi olha para a sua situação, vê Saul, vê os filisteus tentando se vingar da morte de Golias, Saul, movido pela inveja, tentando tirar-lhe a vida. Davi reconhece que ele não consegue se livrar dessa situação, mas ele coloca confiança em Deus, o Deus Todo-Poderoso, que está com a sua mão estendida, pronto a abençoar, e ele clama pela misericórdia desse Deus. É hora de clamarmos pela nossa vida, pela nossa saúde, pela saúde da nossa família, pela nossa família, pelo bem-estar
da nação e principalmente pela igreja do Senhor, que venha ter a sua chama acesa, que venha falar do seu amor e que venha propagar essa esperança que nós encontramos na palavra de Deus a todo mundo nesse momento em que muitos clamam desesperados, sem saber para onde ir, o que buscar, mas nós temos a chave da vitória nas nossas mãos, nós temos acesso, livre acesso ao trono da graça, nós temos a palavra de Deus que nos dá essa esperança, que nos mostra a vida de pessoas que também passaram por aflições como Davi, mas que nesses momentos recorreram à misericórdia do Senhor. E o subtópico 2.2, nós vemos um Davi que clama por socorro. Em meio a essas aflições, ele clama por socorro a Deus para escapar da morte. Ele percorre um caminho que não foi um caminho fácil, com alegrias, mas um caminho marcado por lágrimas. E o subtópico leva como título: Levas em conta a minha peregrinação. O que ele nos ensina aqui? Ele nos ensina que nós temos que olhar para Deus, clamar pela sua misericórdia e pedir socorro. Ele reconhece que o Senhor tem visto cada lágrima, tem visto o sofrimento, e o mesmo Deus de Davi é o nosso Deus, é o Deus que tem cuidado de nós, que tem olhado para nós, que tem visto cada lágrima que você tem chorado, tem visto o seu desespero muitas vezes, a sua aflição, a sua dificuldade, mas Ele está pronto a te socorrer, a cuidar da sua vida. E como nos diz Pedro 5,7, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus não está alheio aos nossos sofrimentos, não está. Quando Jesus veio à Terra, Ele veio à Terra e Ele não só enxergava, mas Ele tinha compaixão pelo sofrimento das pessoas. Ele sempre agiu com misericórdia, estendeu a mão para ressuscitar, para abençoar, para matar a fome, para curar, para salvar. Jesus nos ensinou e nos ensina, como está escrito em Lucas 6, versículos 36 e 38. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, também nos fala no capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação, e para que também nós possamos consolar os que estiverem em tribulação com a mesma consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Que você clame por socorro, sabendo que você tem um Deus misericordioso, um Deus que sente compaixão, um Deus que te consola, um Deus que olha a sua aflição e um Deus que te socorre em todos os momentos. Se você puder, depois leia Mateus 4, versículos 23 a 25 e Mateus 15, 32, que trata de como Jesus se compadecia daqueles que se aproximavam dele, estendia sua mão e lhes abençoava. Clame por socorro àquele que realmente pode te socorrer. O Senhor nosso Deus tem misericórdia, compaixão e estende as suas mãos a todo aquele que clama, como nós vimos anteriormente nos versículos que eu citei logo no começo. Paulo também nos ensina na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 17, que nós temos que ficar atentos nesse tempo que Deus tem permitido que nós passemos por essa tribulação,
por esse vírus que tem se espalhado pela terra e que tem chegado aqui em São Carlos. Que nós possamos ficar atentos, porque esse tempo de aflição é uma oportunidade que Deus tem dado a nós para nos achegarmos a Ele, para sermos consolados e para consolarmos aqueles que cheguem até nós. Leiamos a palavra do Senhor, Colossenses 3, versículos 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amáveis e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobretudo, isto revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também vós fostes chamados, em um corpo, domine os vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós, nesse tempo de crise, de doença e de pandemia, nós temos que estar atentos àquilo que a palavra nos ensina. E nós temos que começar dentro do nosso lar, tendo amor pela nossa família, sendo misericordiosos, perdoadores, sabendo que nós vamos estar juntos uns dos outros e que nós temos que dar suporte uns aos outros, que nós temos que levantar, que nós temos que estar juntos, amando, cuidando, que nós possamos estar reunidos dentro de casa, aqueles que podem, ou no local de trabalho, aqueles que estão trabalhando, mas que nós estejamos preocupados com o nosso próximo, demonstrando o verdadeiro amor de Cristo, e que o nosso próximo, seja conhecido ou desconhecido, possa ver em nós a vida de Cristo, que nós possamos compartilhar palavras de bênção, de salvação, de esperança que nós encontramos na palavra do Senhor, que nós possamos fazer a diferença nesse tempo de aflição, porque nós temos recebido, como nós acabamos de ler os versículos anteriores, que o Senhor nos consola e nós temos que transmitir esse consolo a todos quantos chegam perto de nós. E não só isso, a palavra nos diz que nós também temos que fazer obras, né? A igreja tem feito um trabalho maravilhoso de arrecadação de alimentos de forma intensa. Doe, esteja disposto, seja generoso, seja 1 quilo de alimento, seja uma cesta básica, seja aquilo que Deus tocar em seu coração, mas faça algo de verdade pelo seu próximo. Haverá também a campanha de agasalho, o frio está para começar, que você realmente abra o seu guarda-roupa e que você retire algo bom e doe àquele que precisa, né? Que você realmente olhe para a necessidade do outro, tenha compaixão, tenha misericórdia, seja generoso, seja grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem dado a você e a sua família, e compartilhe com aquele que esteja necessitado. Efésios capítulo 4, versículo 32 nos ensina: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. E aqui o versículo continua dizendo: perdoando-se mutuamente. Nós temos visto constantemente a palavra do pastor sobre o convívio, relacionamento familiar. No dia a dia, nós temos que liberar perdão, porque nós somos falhos e muitas vezes erramos com nossos filhos, erramos com nossos maridos, erramos com
esposas, erramos com pai, com mãe, esse dia a dia marcado por essa pressão que a sociedade tem vivido, e muitas vezes o estresse acaba nos acometendo e esse convívio diário tem sido afetado. Então, que nós estejamos atentos, perdoando aqueles que estão conosco e lembrando que nós também fomos perdoados por preço de sangue na cruz do Calvário, e que assim como Deus nos perdoou por meio de Cristo, nós também temos que continuar a perdoar. Então não retenha o perdão, libere o perdão, seja curado, seja livre, deixe o amor prevalecer dentro do seu lar. Coloque a sua confiança no Senhor, que Ele tem cuidado de nós. Eu creio que Deus há de fazer milagres nesse tempo em que nós estamos vivendo, assim como fez na vida de Davi. O tópico 2.3 vai tratar do pedido de justiça que Davi faz ao Senhor. Senhor, faça a tua justiça. Davi indaga ao Senhor se os seus inimigos escapariam. Davi estava enfrentando a fúria de Saul sem ter cometido qualquer ato pecaminoso. Ele estava sendo perseguido por estar cumprindo o chamado de Deus para a vida dele. Nós aprendemos em Tiago, capítulo 1, versículo 20, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Muitas vezes nós ficamos irados, desanimados, amargurados, devido aos constantes ataques que nós recebemos, muitas vezes sem ter feito nada. Mas nós temos que descansar no Senhor, porque Ele, no tempo certo, exercerá a sua justiça, separará o joio do trigo e vai separar as boas obras das más obras. Não tente resolver com as suas próprias mãos, porque como nos diz a palavra em Isaías 64, versículo 6, a justiça do homem são como trapo imundo para o Senhor. O Senhor, sim, em Deuteronômio 32, versículo 4, nos diz: Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erro, justo e reto Ele é. Então creia que no tempo certo o Senhor agirá. No tópico 2 nós aprendemos que a oração que Davi apresentou diante de Deus, devido às circunstâncias em que ele estava enfrentando, Davi pede a Deus por misericórdia, por socorro e por justiça. O tópico 3 nos diz o seguinte: confiança em tempo de crise. A confiança é pressuposto da oração. Ao dobrar os joelhos diante da face de Deus, é preciso fazê-lo com fé, tendo certeza do seu agir. Esse salmo nos mostra que Davi teve confiança em Deus em tempos de crise, enfrentando momentos difíceis, perigo de morte, ataques de adversários, mas mesmo assim ele se prostrou diante do Senhor e buscou a sua mão poderosa para livrá-lo. A atitude mais reveladora da confiança de Davi é quando ele se aproxima de Deus por meio da oração. Davi buscava a face de Deus, ele tinha fé que só Deus poderia livrá-lo e que o Senhor o socorreria no tempo certo. Ele sabia que por ele não conseguiria fazer nada, mas ele cria no Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que o Senhor agiria em seu favor. Nós temos que aprender com essa atitude de Davi. Nós temos que orar ao Senhor. Nós temos que lembrar que a oração nos aproxima de Deus. Nós temos que falar com Deus de modo natural, de modo simples, revelando aquilo que está em nosso coração, aquilo que está nos afetando. Deus quer ouvir de nós.
Deus quer que nós façamos orações, como nos diz a palavra, que nós oremos sem cessar, buscando a misericórdia do Senhor, o socorro do Senhor e a justiça do Senhor na nossa vida. Nós temos que crer que a oração é a chave da vitória, e isso é real. A oração faz com que o Senhor nos socorra, estenda a sua mão em nosso favor. O subtópico 3.1 fala do louvor à palavra de Deus. Davi prefere dar valor à palavra de Deus, demonstrando conhecer as promessas do Senhor. As situações difíceis, elas mexem com a nossa alma, e Davi lutou com esses sentimentos. No Salmo 56, verso 4, Davi revela a confiança na palavra do Senhor e nas suas promessas, né? Então nós temos que olhar para as circunstâncias em que nós temos vivido, mas ficar atentos àquilo que a palavra do Senhor nos diz. Independente das circunstâncias, nós temos que nos apoiar nas promessas do Senhor, que são várias. Eu vou ler com você algumas, né? A Bíblia nos diz em Mateus 24, versículo 35, que céus e terra passarão, mas as minhas palavras, as palavras do Senhor, não hão de passar. Então, creia nas promessas do Senhor. Nós temos as promessas do Senhor na Bíblia, que nós podemos ter acesso livre, seja no celular, seja no papel, nós temos ela do nosso lado. Então, que nós possamos prosseguir em conhecer a palavra do Senhor, que nós possamos guardá-la no nosso coração, tê-la na nossa mente, pensar nela de dia e de noite, meditar conforme nos ensina Josué. Davi passava por um momento difícil e ele teve que escolher em entregar-se à desesperança, entregar-se àquela circunstância, ou confiar na palavra e nas promessas de Deus para a vida dele. Nós também temos de ter essa esperança, temos de acreditar nas promessas do Senhor e saber que quando nós confiamos em Deus, nós podemos ter a certeza de que Deus vai tirar todo o medo. E quando nós lançamos a nossa ansiedade diante do Senhor, nós recebemos o cuidado de Deus. Como está a sua relação com a palavra do Senhor? Você tem lido? Você tem buscado conhecer essa palavra? Você tem meditado na palavra? Você tem pensado nas promessas do Senhor? Você tem se alegrado com esses versículos maravilhosos que nós já partilhamos no dia de hoje? Creia, confie no Senhor e creia que Ele vela pela sua palavra, pelo cumprimento dela, conforme está escrito em Jeremias 1,12. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Números capítulo 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tenhamos confiança no Senhor e na sua palavra. O subtópico 3.2 vai tratar: o medo não prevalece diante da confiança. Aqui o salmista declara no Salmo 56, verso 3: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Hei de confiar em ti. Aleluia. O medo e a confiança não andam juntos. Quando nós nos dispomos a nos entregar ao Senhor, o Senhor lança fora todo o medo. Mas é muito comum, principalmente nos dias atuais, o ser humano temer. E às vezes a gente acaba proferindo as seguintes palavras: eu não consigo, eu não posso, eu não vou conseguir passar por essa situação. E o medo fez com que Elias se escondesse numa caverna, como está escrito em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2 e 3. O medo impediu que os israelitas vissem
todas as maravilhas que Deus preparou para eles em Canaã, e eles ficaram atemorizados ao ver o tamanho dos gigantes. O medo, ele nos impede de crescer, mas nós precisamos lutar e superá-lo. Davi nos ensina que contra o medo há antídoto, a vacina, que é nada mais do que nos entregarmos a Deus, confiarmos no Senhor que tudo pode, que é o Deus Todo-Poderoso. Várias vezes a palavra do Senhor nos exorta a não termos medo. Por exemplo, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 30, o anjo do Senhor aproxima-se de Maria e diz: não temas. O anjo do Senhor também em Lucas, capítulo 2, versículo 10, chega aos pastores de Belém e diz: não temais. Em meia tempestade, Jesus disse aos discípulos: não temais, em Mateus 14, versículo 27. No Velho Testamento, Moisés disse para o povo: não temas durante as pelejas que vocês vão passar. Deuteronômio 20, versículos 3 e 4. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, o próprio Deus diz a Josué: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Em meio às dificuldades, às adversidades da vida, nós devemos escolher entre temer e confiar. E a aula de hoje nos ensina que nós devemos confiar em qualquer situação e principalmente em tempo de aflição. A palavra de Deus é maravilhosa. Enquanto eu digo eu não posso, eu não consigo, o nosso Deus diz: não temas. Não temas, porque eu, o grande eu sou contigo, o Deus que tudo pode. A palavra de Deus nos diz que não há nada demasiadamente grande para o nosso Deus. Olha o que nos diz Jeremias, capítulo 32, versículo 17. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra, pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Isaías nos diz: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, sou contigo. Aleluia! Não importa a situação, a palavra de Deus nos anima e diz: não temas, porque eu, o Senhor, sou contigo. Jesus disse em Mateus 19, versículo 26, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Palavra maravilhosa. Todas as coisas são possíveis. Em Cristo é possível vencer o medo. Em Cristo a palavra nos diz em Romanos, capítulo 8, que nós somos mais que vencedores. Abra a tua Bíblia comigo em Romanos 8, versículos 33 a 39. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é que condena? Quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro.
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! A palavra de Deus nos enche de confiança, nos revela o verdadeiro amor e lança fora todo o medo. O medo não prevalece diante da confiança colocada no Senhor, no grande Eu Sou. O subtópico 3.3 trata da confiança que move para a oração. Quando nós confiamos no Senhor, nós nos achegamos a Ele. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Aleluia! Que nós possamos, mesmo com medo, buscar a face do nosso Deus. Mesmo com medo, nós devemos orar, devemos colocar diante de Deus, rasgar o nosso coração, levar ao altar do Senhor as nossas aflições, as nossas angústias, nossas necessidades, os medos, o desespero. Coloque diante de Deus. Deus quer um relacionamento verdadeiro com você, íntimo, pessoal, uma experiência pessoal entre Ele e você. Então, que neste momento você se lembre dessas palavras, guarde-as no seu coração e na sua mente, e que você possa saber que não existe problema que Deus não possa resolver. Que nós temos que pôr a nossa verdadeira fé e confiança em Deus e saber que essa fé e essa confiança nos leva a orar, a contar ao Senhor tudo o que se passa na nossa vida. Charles Spurgeon diz o seguinte: Deus nos leva a orar, a chorar em angústia, de coração. Ele ouve, ele age, o inimigo retrocede. Que artilharia irresistível é essa que vence a batalha? Que Deus é este que ouve o clamor dos seus filhos e em um instante livra-os dos adversários? E eu respondo: este é o nosso Deus. Ele é vivo e verdadeiro. Ele ouve o nosso clamor. Ele estende a sua mão em nosso favor. Creia. Não há impossíveis para Deus, conforme Lucas 1,37. Confia, entrega e descansa no Senhor. Eu me lembro daquela música: o teu trabalho é descansar em mim. Então, que nós possamos descansar no Senhor, entregar as nossas aflições no altar de Deus e crer que a mão poderosa do Senhor está estendida e pronta a abençoar aqueles que se achegam a Deus, aqueles que conhecem a sua palavra e aqueles que usam essa palavra como arma, como esperança, como alegria para o coração. Essa palavra abençoadora que é bálsamo, que traz refrigério para a alma, que você creia em tudo que nós estudamos hoje, que é verdadeiro. Filipenses 4:7, Paulo nos exorta a não nos deixarmos dominar pelas inquietações, mas que orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Só assim nós realmente vamos desfrutar da paz que excede todo entendimento. Creia somente, tenha confiança no Senhor em todo tempo. Seja tempo de paz, seja tempo de aflição. Lembre-se que é o Senhor que nos guarda e nos protege. Tenha fé no único que tem todo o poder no céu e na terra, Jesus Cristo, nosso Senhor. O tópico 3, nós aprendemos que Davi demonstrou atitudes
que revelam a confiança no Senhor em tempos difíceis, louvor à palavra de Deus e a oração. A conclusão da aula de hoje nos diz que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios, e prosseguirmos na jornada cristã, sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão na vida do seu povo. Amém? Aleluia! Leia novamente Romanos 8, versículos 28 a 31 na sua casa. Medite nesta palavra e creia que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Creia nessa palavra, confia no Senhor, entrega o teu caminho, confia nele de todo o teu coração e pode ter certeza que ele tudo fará. O Senhor é maravilhoso. Essa palavra enche a nossa alma de alegria, que o Senhor possa abençoá-lo grandemente. E eu gostaria de te convidar a orar novamente neste momento. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a ter essas palavras gravadas no nosso coração e na nossa mente, que nessa esperança esteja conosco, firme no nosso coração, para que possamos passar pelas adversidades da vida, crendo que o Senhor cuida de nós, que o Senhor se preocupa conosco, que o Senhor quer que nós estejamos próximos, sejamos íntimos do Senhor, que tenhamos a sua palavra como orientação para as nossas vidas. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos ensina, nos ajuda a confiar em Deus, que é todo-poderoso, que é Rei, que é soberano, que é o guarda de Israel, que nunca dorme e que cuida de nós. Aleluia, Jesus. Obrigado pelo teu amor, pela tua palavra maravilhosa nesta manhã. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoá-lo grandemente e que a sua família hoje tenha a certeza de que você hoje saiu daqui dessa aula renovado, cheio de esperança e de poder de Deus que vem através da sua palavra para nos abençoar. Que você seja abençoador aí no meio da sua família e ao redor de todos aqueles que se aproximam de você. Abençoe, em nome de Jesus, alguém na sua casa e fora da sua casa, em nome de Jesus. A aula que vem é a lição 8 e o título é Apresentando ao Senhor Nossos Questionamentos. E vai tratar de qual o conflito existencial de Asaf, como vencer o sentimento de inveja e qual a importância do clamor em meio à angústia. Deus te abençoe, um bom domingo, em nome de Jesus.